Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Acontece na próxima quarta-feira, dia 9, o Fórum Estadual de Sanidade Suína. O evento é promovido pela Secretaria da Agricultura em parceria com o Fundo de Sanidade Animal, Fundesa, e será realizado no auditório da Univates, em Lajeado. Na programação, as principais informações sobre as exigências da Instrução Normativa número 10, que trata sobre biosseguridade nas granjas. Digitalização do serviço oficial na suinocultura e mercados também estão na pauta. O uso de sementes piratas de soja pode representar um prejuízo de 10 bilhões de reais por ano no Brasil. O número faz parte de um levantamento divulgado pela CropLife a partir de um estudo realizado em parceria com a consultoria Celeris. A estimativa é que as sementes irregulares ocupem 11% da área plantada com soja no país. O Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de sementes piratas, com 28% do total. Para entender o impacto dessa realidade para produtores, indústrias e até para o governo, converso agora com a diretora de Biotecnologia e Germoplasma da CropLife Brasil, Catarina Pires. Tudo bem, Catarina? Oi, tudo bem? Bom dia. Queria começar te pedindo para conceituar o que é considerado semente pirata? Tá. Então, muito obrigada pelo tempo. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu acho que, de fato, é o primeiro conceito que a gente precisa trazer aqui um pouco mais de clareza, né? Bom, a gente tem uma legislação muito clara em relação à produção, comercialização de sementes, né? Essa legislação, ela garante o direito do agricultor poder salvar a sua semente para uso próprio, né? Quando a gente traz luz para este outro conceito, que é da semente pirata, nós estamos falando da semente que é produzida e comercializada de forma ilegal, sem obedecer à legislação. Ou seja, uma semente que é ofertada sem ter passado pelos critérios de qualidade, sem ter passado por esse fluxo que está lá estabelecido no nosso marco regulatório, né? Então, é uma semente que ela é ofertada, que ela não é para uso próprio, ela está sendo comercializada ilegalmente para agricultores sem ter a certificação da semente legal. E essa semente pode vir de qualquer lugar, tanto de um produtor vizinho quanto contrabandeada de qualquer local que nem se tenha garantias? Exatamente. Então, esse é o maior risco aí que a gente, né, está trazendo luz para esse problema. A semente pirata, ela pode ser ofertada, né? A gente tem notícias, né, de que ela é ofertada, às vezes pelo vizinho, às vezes ela vem de um outro estado, às vezes até cruzou a fronteira, né? E vem de forma ilegal de um outro país. Então, nós estamos falando de uma semente que, por não ter passado por todo o procedimento de qualidade por qual passa uma semente certificada, essa semente, ela pode conter aí doenças, ela pode conter um baixo padrão de germinação, por exemplo, o que pode vir a comprometer, e normalmente compromete, a produtividade do agricultor, impactando no fim do dia a renda daquele agricultor. Esses números que apareceram no estudo que vocês fizeram junto com a Celeris, eles chegaram a surpreender de alguma forma, Catarina? Sim, então a CropLife, junto com a Celeris, realizou esse estudo para entender o tamanho deste problema. Acho que esse é o primeiro passo, né? Temos um grande problema, mas vamos entender o tamanho dele e o Sim. quanto ele impacta a cadeia. Então, esse estudo ele está focado na cultura da soja. A gente tem o problema de pirataria em outras culturas também, mas a gente quis olhar uma cultura que tem um impacto econômico enorme, né? Então, e ficamos muito impactados com os resultados desse estudo, né? Especialmente dois números.
que o estudo trouxe para nós. O primeiro número é essa estimativa do tamanho da pirataria no mercado de soja, né? Então, o estudo trouxe a informação de que nós temos aproximadamente 11% do mercado de soja, ele é ocupado por essa semente pirata, né? Isso é uma média nacional que varia de estado para estado. Então, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, o estudo traz a informação de que esse uso da semente pirata, ele chega a 28%. Nós estamos falando de quase 30% das sementes usadas no Rio Grande do Sul são sementes piratas, né? E isso nós estamos falando de um dado, o estudo considerou dados da safra 23, 24, né? Então, provavelmente a gente tem um número aí até maior do que isso, olhando a safra atual. Esse número nos deixou muito impactados, né? É um número, né? O que ele significa do ponto de vista de impacto, econômico para a cadeia. É algo que a gente não tinha clareza e o estudo trouxe isso para nós, né? Então, o estudo trouxe para nós um impacto na cadeia de 10 bi ao ano, 10 bilhões de reais por ano. É o impacto desta pirataria na cadeia. Aonde que está esse maior impacto, né? E o estudo, ele traz esses dados, né, detalhados por segmentos na cadeia. Então, nós estamos falando, em primeiro lugar, da indústria de sementes, que tem um impacto aí de mais de 4 bilhões por ano. Tá? Por conta da pirataria. Em segundo lugar, nós estamos falando do próprio agricultor, que é impactado também, nós estamos falando do agronegócio, nós estamos falando de exportações. A gente tem um impacto também em empregos que deixam de ser gerados. O estudo traz a informação de quase 2 mil empregos que deixam de ser gerados na cadeia. Investimento em pesquisa e desenvolvimento de genética, quanto que a gente deixa de investir em pesquisa e desenvolvimento de genética por conta da pirataria? 90 milhões por ano, né? Além disso, qual que é o impacto para a receita do Estado? Nós estamos falando de um comércio ilegal, portanto, não recolhe tributos que deveriam ser recolhidos. Sim. Então, nós estamos falando também de um impacto para o Estado de 93 milhões de reais que deixam de ser recolhidos em tributos para o Estado. Então, é um ciclo aqui que a pirataria gera de prejuízos para vários elos da cadeia, incluindo o próprio Estado. Então, você imagina que se a gente consegue superar esse problema, né? Se a gente consegue superar a pirataria, a gente tem um fluxo de receita nessa cadeia, com geração de emprego, renda, recolhimento de tributos, que hoje toda essa cadeia não está se beneficiando. Então, acho que o primeiro passo que a gente toma com esse estudo é entender o tamanho do problema, o tamanho do impacto para a cadeia, e a partir daí, como é que a gente sai dessa situação? Como é que a gente supera esse desafio? O que que a gente faz para mudar esse cenário? Então, essa é a discussão que a CropLife e outras associações parceiras do setor, essa é a discussão que a gente está promovendo com esse estudo. Primeiro tem que quantificar e saber o tamanho do problema mesmo. Agora, antes da gente continuar e falar um pouco sobre as soluções, eu queria te perguntar na produção, na área do produtor, qual o impacto disso e de que forma a semente pirata prejudica a vida do produtor rural? Tá. E a gente entende que são vários os motivos que podem levar o agricultor a tomar a decisão de usar um insumo, uma semente pirata, né? E talvez a contingência econômica seja uma delas. É uma semente que normalmente ela é ofertada com um preço bastante abaixo do preço de mercado. Mas essa é uma decisão que é o barato que pode sair mais caro, né? Essa tomada de decisão de usar uma semente pirata, que pode parecer uma decisão ali no curto prazo, né, de algum benefício econômico, ela pode trazer um benefício ela pode trazer um prejuízo muito maior ao agricultor no momento da colheita.
Porque como nós estamos falando de uma semente que não passou pelos padrões de qualidade, é uma semente que pode conter doenças, pragas, é uma semente que não terá um padrão de produtividade que tem uma semente certificada. Então, o produtor, na hora da colheita, é que ele vai sentir de fato o baque de ter tomado a decisão de usar uma semente pirata. Então, quando a gente fala que não só a indústria de sementes, mas também o agricultor, ele está sujeito a esse prejuízo, é na hora da colheita que ele vai sentir esse impacto, né? Então, é importante a gente falar sobre o risco, né? Para que o produtor, ao tomar a sua decisão aí de que tipo de insumo ele vai colocar na sua lavoura, que tipo de semente ele vai colocar ali na sua terra, que ele tenha a clareza do risco envolvido em relação à utilização da semente pirata, um risco que ele vai ver especialmente ali na hora da colheita. Então, CropLife, junto com outras associações do setor, nós estamos trazendo clareza para essa tomada de decisão do agricultor. Então, a gente tem alguns caminhos para superar esse desafio da pirataria. O primeiro é, sem dúvida, comunicação. É isso que a gente está fazendo hoje aqui com você, alertar o produtor rural para o risco, o perigo de se usar uma semente pirata, né? Que ele não sabe a origem, não sabe o padrão de qualidade, desconhece, né, o que que pode estar por trás daquela semente, os danos, às vezes mecânicos, que estão por trás daquela semente, que podem originar aí uma série de problemas em relação a doenças. Então, trazer informação sobre isso, esse é o primeiro passo. CropLife lançou esse ano a nossa campanha de boas práticas no campo, onde a gente orienta o produtor rural em relação às melhores práticas agronômicas, e a gente também dá um destaque para a importância do uso de insumos legais e fazemos essa diferenciação entre a semente certificada, os benefícios do uso da semente certificada versus aí os riscos em relação ao uso da semente pirata. Além disso, nesse esforço de comunicação, a gente também tem divulgado bastante o canal de denúncias da CropLife. Para que serve esse canal de denúncias? É justamente para coibir a pirataria no campo. Então, junto com o Ministério da Agricultura, nós estamos colocando à disposição esse canal de denúncias para receber informações sobre aonde está essa pirataria, quem está pirateando sementes no campo. Então, a partir daí, a gente constrói uma ação judicial e buscamos judicialmente, né, coibir esse ilícito. E além desse esforço, né, no fronte de comunicação, a gente tem também olhado para o ambiente institucional. Acho que o primeiro ponto aqui que vale a pena destacar é a necessidade de termos uma intensificação da fiscalização no campo. Ah, Então, sim. a gente tem conversado com os órgãos de fiscalização, especialmente no âmbito federal, Ministério da Agricultura, mas também no âmbito estadual, demandando aí do poder público uma intensificação da fiscalização, especialmente em relação a esse insumo tão importante que é a semente. Além disso, estamos olhando também para o nosso marco regulatório. E o setor de sementes, ele tem um pacote de legislação bastante complexo, bastante robusto, né? A gente está olhando para essa legislação para identificar quais são os mecanismos dessa legislação que poderiam ser aperfeiçoados para ajudar nesse cenário de coibir esse ilícito, coibir a pirataria. Então, estamos olhando para penalidades nessa legislação, mas também outros mecanismos que a gente pudesse implementar
modernizando a legislação para coibir a pirataria. Então, com essa união de esforços, né, CropLife, outras associações também do setor, intensificando comunicação, atuando judicialmente no caso das denúncias e também intensificando fiscalização e, quem sabe, até modernizando o nosso marco regulatório, eu espero, Thaís, poder estar conversando com você daqui uns anos, olhando para um novo estudo sobre estimativa de pirataria no setor, com dados bem diferentes, né? Olhando para um cenário mais positivo, né? E vendo uma evolução do nosso setor, já com níveis de pirataria bem menores do que os níveis que a gente está apresentando hoje. Tomara, Catarina. Agora, para entender um pouco mais, o produtor que usa, que compra essa semente pirata, ele sabe, em geral, que está comprando um produto irregular? Precisa também uma conscientização nesse sentido para entender que está comprando um produto que está errado? Então, eu acho que a gente temos os produtores que estão provavelmente usando esse insumo, às vezes de boa fé, né? Compram ali do vizinho, do amigo, né? Sabem que não é uma semente certificada, mas acreditam que é uma boa semente, que é um bom insumo, né? E vão se deparar lá na frente com uma lavoura com um menor índice de produtividade. Mas você tem um perfil de agricultores que acabam plantando de boa fé. E você tem um outro perfil de agricultor que sabe que aquela foi uma semente produzida ilegalmente, que desconhece a origem dessa semente, aonde ela foi produzida e como, em que circunstâncias foi produzida, mas que, por uma questão econômica, acaba topando esse risco, né, de pagar um pouco mais barato por esse insumo. E lá na frente sentir aí sim um impacto do que significa pagar o mais barato agora e depois se deparar com um prejuízo muito maior na hora da colheita. Então, eu acho que o nosso papel aqui é exatamente alertar o agricultor para que, em primeiro lugar, quando receber aí uma oferta de semente, um valor muito abaixo, com uma embalagem, né, com poucas informações, uma embalagem sem informação nenhuma, a gente já viu de tudo, né? Até semente, enfim, em saco que não tem nada escrito, né? Que ele levante aquele alerta, né? De opa, tem alguma coisa aqui errada. Deixa eu tentar entender de onde está vindo essa semente, o que significa isso, buscar informações. Então, eu acho que as entidades estão preparadas para prestar essa informação. As próprias entidades dos produtores, os sindicatos rurais, as associações de produtores, né, o sistema CNA, todas essas entidades da cadeia, elas estão munidas de informação para alertar o produtor rural em relação a, em primeiro lugar, identificar o que é uma semente pirata e o que é uma semente certificada. Então, esses alertas visuais, né, de como é que está a embalagem, a questão do preço, já são indícios, né, para o produtor ficar bastante alerta e tentar buscar mais informações, né? E, em segundo lugar, trazer a informação, mesmo que o produtor tope o risco, né, de usar aquela semente pirata de forma consciente, que ele fique bem atento, né, às circunstâncias que ele está colocando a lavoura dele, né? Então, é uma lavoura que é possível que ele tenha questões aí, desafios em relação a crédito, desafios em relação a seguro, ou até mesmo estamos falando daquilo que o produtor, né, tem um carinho enorme, uma preocupação enorme, a produtividade, né? Então, esse alerta é algo que a gente está investindo bastante nesse momento, né? Para que o produtor tome de fato a sua decisão bem informada e bem baseada. Muito bem, Catarina, obrigada pelos esclarecimentos e conte com a gente aí para a divulgação desses alertas aos produtores e os próximos passos desse trabalho que a CropLife está realizando. Agradeço a tua participação. Muito obrigada, Thaís. Nós agradecemos muito esse espaço importante aqui para levar essa informação ao agricultor. Muito obrigada, bom dia. Obrigada.
A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha voltamos com outras informações para você. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Procurando uma consulta médica gratuita, venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em várias especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta, pois as vagas são limitadas. Consultas presenciais gratuitas é no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende a sua consulta pelo WhatsApp 51 9275 0377. Anotou? 51 9275 0377. Foi lançada nesta semana a 7ª abertura oficial da colheita da Noz Pecan. O evento será realizado em 11 de abril em Glorinha, no Rio Grande do Sul. O presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, Clayton Valauer, projetou o evento. Muito obrigado por fazer parte aqui, falar um pouquinho da Noz Pecan e da abertura da colheita Pecan. Vai ser a nossa 7ª abertura da colheita Pecan, organizada junto com o Estado e o IBPecan, no município de Glorinha. Vai ser no dia 11 de abril, na parte da manhã. Todos muito convidados para conhecer um pouco mais e falar um pouco mais do nosso Pecan. É um momento importante para a nossa cultura, depois de um ano tão difícil que tivemos em 2024. Estamos tendo já um ano de recuperação em 25. E dessa produção toda de Noz Pecan, que vai ser produzida em 25, já temos muitas expectativas de clientes, tanto no mercado interno, que estão retomando suas compras, tanto no mercado externo, que estão muito curiosos para conhecer o produto produzido aqui dentro do nosso estado. Rio Grande do Sul responsável por quê? 80% da produção nacional. Qual é o volume esperado para essa safra? O Rio Grande do Sul, segundo os dados da Emater, na sua última pesquisa, nós correspondemos com 90% da produção nacional, e de toda essa produção nós nacionalmente esperamos em torno de 4.500 a 5.000 toneladas. Essa é uma produção boa aqui dentro do estado depois de um ano de tanta dificuldade como foi o de 2024. E a qualidade? A qualidade dela está boa, a nossa Pecan está indo bem. Ela teve uma queda um pouco acentuada por causa da seca que tivemos no estado, que está sendo mitigada também por incentivos do estado para a irrigação. Estamos sentindo uma sinalização muito boa de todos os órgãos que estão entendendo que a agricultura se faz com água, e a água traz vida para o campo. Então isso aí vai trazer cada vez mais qualidade e tamanho das nossas coisas no futuro. Semana passada, mostramos como foi o último dia da Expo Agro, a FUBRA. Os alunos de veterinária e agronomia da UBRA também visitaram a feira. No Fala Professor de hoje, vamos ver como foi a atividade para os estudantes. A Expo Agro foi a segunda feira visitada pelos estudantes de veterinária e agronomia da UBRA no primeiro semestre de 2025. Antes, eles já haviam ido à Expo direto. Foi bacana de ver que quando a gente chega lá no parque, os alunos eles não se separam, né? Então eles vão em grupos, vendo os estandes, vendo as áreas experimentais. Então os mais veteranos, vamos dizer assim, explicam para os mais novos o que é aquilo ali, o que está acontecendo, como é que a feira funciona, né? E os mais novos ficam mais ou menos assim no caminho dos mais antigos, né? Vendo o que está acontecendo. Então é uma troca de experiência, é uma troca de convívio que eles têm fora da sala de aula, que para nós, dentro do ambiente acadêmico, é muito importante essa saída e os alunos ter essa integração. A Expo Direto e Não Me Toque, sem dúvida, ela é referência, né? Então a gente acaba conhecendo maquinários muito tecnológicos e que, de certa forma, a gente não tem, às vezes, o viés ou não tem aquele olhar quando a gente está aqui dentro da universidade, justamente por serem extremamente voltados a uma cultura, né? A uma produção só. E lá, com as empresas, a gente consegue analisar diversos modelos, diversos tipos e descobrir, então, novas tecnologias. Já na Expo Agro, que a gente tem esse olhar muito mais para a produção de fumo de tabaco, né, que é muito importante no nosso estado,
a gente também tem um olhar para a agricultura familiar, que a gente sabe que é quem coloca o alimento na mesa de cada um, né, da gente. Então acaba sendo uma feira totalmente oposta e ao mesmo tempo que troca muita relação com a Expo Direto. Então as duas têm as suas singularidades e com certeza têm o seu peso e têm o seu conhecimento agregado. Como a gente tem um público bem diverso dentro da agronomia, né? Até lembrando, na feira a gente conseguiu levar os alunos do presencial e os alunos do híbrido também, que isso é uma inovação que a gente conseguiu com a direção acadêmica, né? Proporcionar que os alunos do híbrido consigam participar de feiras, de mostras técnicas, né? Então eles não ficam só na questão em casa, né? No sistema híbrido, então eles conseguem participar também. Fora isso, é uma feira que a gente vê assim que o aluno ele é mais incluído, vamos dizer, se sente mais presente, porque a gente tem muito público de pequeno produtor. Então ele consegue ver as tecnologias que ele propriamente pode usar em casa, a família pode usar, então ele se vê muito nessa feira, para ele é muito importante. A proximidade com as empresas chamou a atenção dos alunos. Sem dúvida, por ser uma das maiores feiras, né, do agronegócio, sempre é um grande aprendizado, a gente acaba estando muito próximo das empresas nesses momentos, né? E a gente acaba saindo um pouquinho desse universo universitário, que a gente sempre diz, de estar dentro de sala de aula e trocando conhecimentos com os profissionais da área, pessoas que já atuam, né? E também colegas de profissão. Então, sem dúvidas, esse foi um dos maiores pontos chaves da feira. De feedback, vamos dizer assim, tanto da Expo Direto quanto da Expo Agro, a gente vê que os alunos em sala de aula eles já ficam nessa expectativa, eles já ficam contando o que viram, né, as tecnologias, o que eles vão querer levar para casa, né, e trazer para a sala de aula também, que a gente faça algum trabalho, alguma atividade em cima de algum maquinário, alguma tecnologia que foi visto lá. Então, para nós, é um material rico também para a gente explorar em sala de aula. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda.